Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença das professoras Maria Alice de Souza e Carla Ramalho, da área de linguagens. Seja bem-vinda, professora Carla. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação, ok? Enquanto você envia mais dúvidas para a gente, vamos relembrar as aulas de língua inglesa de hoje. Professora Carla, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia, conta pra gente aí o que os alunos viram nas suas aulas em língua inglesa. Sim, hoje tivemos temas parecidos. No primeiro ano, nós vimos o que são human rights e também vimos um pouco sobre fake news. E no nono ano também vimos sobre human rights, que são os direitos humanos, e sobre os global goals, né, que são as metas da ONU para o desenvolvimento sustentável. Ótimo, professora, obrigada. Agora que já relembramos, né, as aulas da professora Carla, vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? E a primeira pergunta desse terceiro bloco, é do Gabriel Rodrigues Botelho. Ele é estudante da Escola Estadual Ilarcir Pereira, do município de Santa Luzia. Professora Carla, não entendi muito bem sobre a fake news. Explica pra gente. Ok, olá Gabriel, muito obrigada pela sua pergunta. Então, vamos pensar então nessa palavrinha aí que é duas, né? Fake news. A gente sabe que news vem de notícias e fake, de onde vem, né? Fake quer dizer falso, algo que não é verdadeiro. Então, as fake news vão ser aquelas notícias falsas que vêm sendo divulgadas, vêm sendo disseminadas com a intenção de exatamente atrapalhar alguma notícia que foi dada. Ultimamente, por exemplo, a gente tem ouvido e lido e visto muitas notícias sobre a vacina, né, contra o coronavírus. E também vimos muitas fake news sobre a vacina também. Então é importante que tenhamos cuidado aí para não cair nas notícias falsas, né? Às vezes a gente lê só um pedacinho ali, já vai divulgando, já vai repassando. E se aquela notícia estiver falando uma informação errada, né? Então, por isso, as fake news estão aí presentes, infelizmente, e é importante que a gente analise a notícia, leia a notícia com muito cuidado para ver se ela não é uma fake news, ok? Ok, obrigada, professora. A nossa próxima dúvida agora é para a língua portuguesa, é da Ana Caroline. Ela é estudante do 6º ano da Escola Estadual Cônego Bento Ribeiro, do município de Dom Joaquim. Professora Maria Alice, o que é modo imperativo? Muito bem. Ana Caroline. Ana Caroline, muito obrigada pela pergunta. Então, vamos lá. Quando nós falamos em modo imperativo, é aquele modo que o verbo vai ou dar um conselho, tá? Ou dar uma ordem, tipo, ou proibição, né? Não fume, olha, uma proibição. Ou fume, é uma ordem, não fume, tá? Então, nós temos aí essa questão do imperativo. É um modo que ele não tem presente nem passado, como eu disse para você. Nós temos o imperativo afirmativo, que é justamente a ordem, o conselho, e nós temos o imperativo negativo, que é a proibição. Então, e aí, nessa questão de conselho, ordem, muitas vezes, né, quando a gente está falando, a entonação de voz que vai comandar. Porque se eu falo assim, saia daí, é uma ordem. Se eu falar, Ana, saia daí, tá vendo? É um pedido. Ou às vezes, gente, vamos sair daí, tá vendo? Então nós temos, às vezes, a entonação da voz vai indicar isso, se é uma ordem, um conselho, um convite, tá? Então, é o modo imperativo. Lembrando, né, a gente tem lá, né, o modo indicativo, que é o modo da certeza, o modo subjuntivo, que é da possibilidade, da incerteza, e o modo imperativo, que são esses, né, ordem, conselho, tá? Obrigada, professora Maria Alice. A nossa próxima dúvida é para inglês agora. No PET 1, professora, aparece também o nome Berta Lutz. Quem foi ela?
Ah, sim. Nós falamos muito durante a aula sobre a Eleanor Roosevelt, né? Que esteve aí à frente da criação da Carta dos Direitos Humanos. Mas também temos a importante ativista Berta Lux. E quem foi ela? Ela foi uma brasileira que também participou, pessoal, representando o Brasil nas Nações Unidas, na época que estavam sendo feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela, a Berta Lux, com mais um pequeno grupo de ativistas, né, de mulheres, ela lutou para conseguir que a palavra sexo fosse incluída aí no artigo dos direitos humanos, que diz que todos vamos ser incluídos aí, né, nos direitos humanos. Todos temos direitos, independentemente da cor, independentemente da origem, da religião e do sexo, independentemente de sermos mulheres ou homens. Sim, todos temos direitos iguais. Então, ela foi importante nesse sentido aí, de ajudar nessa construção do texto mesmo. E ela era brasileira, né? Isso que é muito legal também. Ajudou aí representando o Brasil na delegação das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Obrigada, professora. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do 3º ano. O poema Vozes Mulheres não tem rima. Qual é o nome desse tipo de verso, professora? Então, nós temos os versos brancos, né, e os versos livres. Então, nem todo poema ele vai ter rima. Então, quando não tem, a gente fala em versos brancos. E aí, quando a gente tem as rimas, aí tem nomes específicos, né, para essas rimas, que é justamente aquela coincidência no final de cada verso, né, a coincidência sonora. E os versos livres, né, são os versos aí que não tem a métrica, porque vocês devem estar lembrados do soneto. O soneto tem versos de 10 sílabas, né, todos os versos têm a mesma quantidade de sílaba. Então, às vezes, isso também pode não acontecer, versos do mesmo tamanho. Excelente, professora. A nossa próxima dúvida é do 1º ano. O que seriam cultural rights? Ah, uma ótima pergunta. Então, os cultural rights, né, eles são referentes ao direito ao acesso à cultura mesmo, né? Nós temos aqueles direitos básicos de acesso à saúde, à educação e também o acesso à cultura, que está incluído aí na educação também. Então, quando a gente tem uma meia entrada garantida, vocês estudantes, tem uma meia entrada garantida para assistir a um espetáculo de teatro, para ir ao cinema, por exemplo. Então, isso aí não é porque alguém bonzinho falou, vamos dar meia para eles. Não, isso é porque é um direito de vocês sim ter acesso à cultura na cidade, a espetáculos, a leitura, literatura, que é muito importante, então, a gente ter esse acesso à cultura e é um direito humano, um dos direitos humanos. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida veio do município de Carangola, da Escola Estadual João Belo de Oliveira. É da aluna Ana. Professora Maria Alice, por que no gênero relato pessoal é importante estar na primeira pessoa e no passado? Oi, Ana, obrigada pela pergunta. Eu vou lembrar o que a professora Rose havia mencionado a respeito dessa questão dos gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles têm características. O relato pessoal, ele é na primeira pessoa porque aquele que relata, ele vai contar algo que aconteceu com ele, algo que ele está vivendo. Então, ele vai relatar aquilo que aconteceu com ele, igual ao diário. A pessoa relata aquilo que aconteceu com ele. Por isso, a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular traz essa subjetividade, traz isso que é próprio da pessoa, tá? E eu comentei no bloco passado sobre a notícia. A notícia está na terceira pessoa. Por quê? Porque traz a objetividade, é o distanciamento. Tá? Porque lembra, primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem se fala, terceira pessoa de quem se fala. Então, a terceira pessoa eu estou falando de outro. A notícia fala de outros, né, de outras pessoas, de outras situações, é o afastamento. O relato pessoal, ele precisa, né, dessa aproximação. Então, eu relato na primeira pessoa aquilo que aconteceu comigo. A questão dos verbos.
Se aquilo aconteceu comigo, eu narro no passado, né? No pretérito, às vezes pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, né? Eu narro no passado, porque já aconteceu. Muitas vezes, no caso do diário, no relato pessoal, existe a questão da contextualização. Aquele que relata nos contextualiza, nos coloca, né? Vai nos colocar a par do que está acontecendo. Então, o verbo pode aparecer, como na aula que nós vimos. A brasileira, ela fala, olha, eu estou aqui, né, em Moçambique, tá, então ela está contextualizando o agora, mas aí ela fala, olha, eu vim para cá porque eu me casei, conheci o meu marido enquanto ele estava estudando, decidi vir para, tá vendo? Porque as coisas, elas já, né, aconteceram, então eu vou relatar algo que eu já experimentei, então eu vou usar aí esse verbo no passado. Obrigada, professora. Vamos para a próxima. É para você também, é uma dúvida de terceiro ano. O que é mesmo diáspora? É uma palavra bonita, mas ela é triste, né? Olha, a diáspora vai indicar esse deslocamento de grandes massas humanas, né, das pessoas. Essa palavra foi usada no caso, por exemplo, dos judeus, né? Eles saíam da terra natal e iam para outros lugares, né? No caso dos negros, que também não só para o Brasil, mas foram para outras partes do mundo, que saíram da África e foram para, né? Muitas vezes, gente, esse deslocamento pode ser forçado, como aconteceu no caso dos negros que vieram para o Brasil e outras partes do planeta, né? Foram forçados, eles foram, né, tirados da sua terra natal e foram para outros lugares na condição de escravizados. E nesses outros locais, eles tiveram que começar a vida nova, constituir família. E como eu disse na nossa aula, né, muitas vezes, sem essa situação de poder voltar. Não é igual uma pessoa que está fazendo uma viagem, que resolveu sair a trabalho e qualquer momento pode voltar para a terra natal. Não, né? É uma situação que você tem que começar onde você está, sua vida, né? Família. Então tem esse sentido. A palavra é bonita, mas o sentido em si é... Não sei se a gente pode falar em palavra triste, palavra alegre, né? Mas o significado dela é bem denso, né? Isso aí, vamos para a próxima. Nossa próxima questão agora é para inglês. Na aula de hoje, professora, vi a palavra fairness. O que significa? Então, fairness. Adoro quando você me corrige, professora. Vamos lá. Aprendendo, we are learning every day, né? Every Aprender day. todos os dias, all the time. Então, a palavra fairness, pessoal, vem de fair, que é essa primeira partícula da palavra que significa justo, de justiça mesmo. Então, fairness tem a ver com justiça, né? É sinônimo aí de justice. Então, aproveitando o gancho, né, da última pergunta que foi feita para a professora Maria Alice, is this fair? Eu pergunto, né? Será que é justo as pessoas terem que sair de suas casas, terem que sair de sua terra, de seu lar, refugiadas aí, né? Fugindo de uma guerra, fugindo da fome, fugindo da pobreza. Is this fair? Isso é justo? No, it's not fair. Então, quando eu quero falar, não é justo, não é nada justo, a situação que nós estamos vivendo hoje no país também, this is not fair, não é justo. Então, fairness vem dessa palavra, dessa partícula fair, e fairness quer dizer justiça, então, ok? Ok, professora, a próxima dúvida também é para você. Como saber quando um verbo em inglês está no passado? Ok, muito legal essa pergunta. Então, quando a gente está lendo um texto, geralmente que está relatando algo que aconteceu, nós vamos observar que vários verbos aí têm a partícula ed no final. Por exemplo, o verbo start, que é começar, né? I started to play a new game yesterday. Eu comecei a jogar um jogo novo ontem. Então, eu observo aí que tem o verbo start, né? Que todo mundo conhece, de começar. Mas eu usei ele no passado, então ficou started.
ok? E também, então vamos ver que vários verbos têm essa partícula do ed ou ied, dependendo do verbo. I studied this yesterday. Eu estudei isso ontem, teacher. I studied, ok? Tem essa palavrinha, essa partícula aí do studied. E às vezes, dependendo da palavra, a gente quase não pronuncia, mas é bem assim leve, mas pronuncia. E também alguns verbos, pessoal, são irregulares, então eles não vão terminar, não vão ter essa regrinha da partícula do ed. Eles vão ter uma terminação especial. E onde que eu acho esses verbos irregulares, teacher? Olha, tem uma lista, vocês devem ter aí guardado um livro de inglês de algum ano anterior, né? Porque eu sei que não deu para pegar os livros esse ano na escola ainda, mas vocês devem ter aí guardado um livro de inglês, que era o livro consumível, né? E atrás do livro, lá no finalzinho do livro, tem uma lista chamada Irregular Verbs. E nessa lista vocês vão ver o verbo na forma dele normal, né, no presente, e também vão ver os verbos irregulares no passado. Então, temos aí o verbo ate, eat, to eat, comer, ate, comi, comeu. Temos aí o verbo drink, beber, e drank, no passado, né, que é bebi. E entre outros verbos. Então, essa listinha a gente precisa sim, ao passar do tempo, a gente precisa ir aprendendo, né, esses verbos, porque não tem uma regra específica, né? Eles são irregulares, tem que decorar. Obrigada, professora. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Linguagens. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola 2.0 e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Eu quero lembrar também que as aulas de hoje ficarão disponíveis nas nossas plataformas digitais para você assistir aí quando e quantas vezes quiser. Eu agradeço a presença das nossas professoras e intérpretes de Libras que estiveram hoje com a gente e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!